A gente vai falar agora do Timão. Hoje o Corinthians em campo contra o Goiás lá em Goiânia. E o João Paulo Capelanes já está com a gente para as informações do Timão. Fala aí, Capelanes. Boa tarde. Boa tarde, Capriotti. Abraço para você, para o Craque Neto, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Corinthians defendendo uma invencibilidade de 7 anos. Não perde há 7 temporadas para a equipe do Goiás. Jogo no Serrinha e o técnico Thiago Nunes com novidades. Pela 17ª vez seguida, Thiago Nunes vai mexer na escalação. Foi muito difícil, Capri, admito a você, ao Craque Neto, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, que hoje foi muito complicado a gente ter uma prévia da escalação, mas eu consegui apurar que o Arauz, barrado, vai para o banco de reservas, o Luan será o titular e talvez a novidade mais impactante para o torcedor. Eu consegui apurar que Lucas Piton será o titular. Pela primeira vez desde a retomada do futebol, o Piton, um jogador que atuou durante muitos anos na base do Corinthians, desde o futsal, o atleta que chegou a quase disputar a última edição da Copinha, foi chamado às pressas para fazer parte do elenco profissional, jogou 2 jogos da Copinha e aí não teve uma sequência, mas esse jogador, porque o Sid Clay não agradou nos últimos jogos, não vem agradando, foi muito mal contra o São Paulo, principalmente no último lance do jogo, o gol marcado pelo Brenner, então o Lucas Piton será o titular na lateral esquerda. Existe uma possibilidade, não está descartada, do Avelar e do Jô serem poupados. Consequentemente, o Bozelli ia para a referência e o Bruno Mendes teria uma oportunidade ao lado do Gil entre os titulares. No meio campo é uma incógnita. Eu apurei, mas tive a informação que existia a possibilidade na segunda-feira do Mosquito ganhar a primeira oportunidade entre os titulares, mas ontem já me passaram que o Ramiro deve ser o titular. A gente vai apurando ao longo da programação esportiva da Rádio Bandeirantes, a gente traz o detalhe, mas a informação mais importante, Piton, como muita gente pedia, será o titular no jogo dessa noite. Muito bem. Então... Mosquito não, né? Mosquito não? Mosquito não. Bom, o Capelanes ontem falou que o Mosquito é o melhor jogador revelado no Brasil depois do Neymar. Não foi isso? Você não tuitou isso ontem, Capelanes? É assim, ó. Na verdade, pode falar, a trairagem impera na redação do Grupo Bandeirantes, Capriotti, porque ontem eu fui participar do programa do Donos da Bola com o Neto, com você, Capri, aí deixei o computador aberto na redação. E aí o senhor Gustavo Soler e Vinícius Bueno foram lá e escreveram, entendeu? E viralizou o negócio. Não, mas assim, isso não quer dizer que ele não esteja entrando bem nos últimos 3 jogos. Mas ter a expectativa do Mosquito ser o titular é um erro da avaliação tática e técnica. O Corinthians... pela 17ª vez que muda a forma de jogar, mostra que o Thiago Nunes ainda não sabe o que é o Corinthians. E ele não sabe qual foi a forma do Tite, do Mano e também do Carille, mais do Carille, não mais que o Tite, óbvio que não, do Carille em 3 anos ganhar 4 títulos, ganhar 3 paulistas e ganhar um brasileiro. O que o seu Thiago Nunes me parece? Ele tá perdido, ele não sabe com quem conta. Ele sempre achou que o Sid Clay tinha que ser o titular. Aí depois ele colocou o Carlos Augusto, que estava sendo negociado com o Monza da Itália, que a informação sempre foi dada pelo João Paulo, aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola. E ao mesmo tempo, ele coloca o Lucas Piton, que também estava para ser negociado. Aí, será que ele só enxergou agora que o Sid Clay não tinha condições para que ele pudesse jogar futebol? Para que ele pudesse ser o titular? Não. Então, aí outra coisa, será que também ele não tinha o entendimento que o Luan não poderia ser titular do time enquanto não estivesse bem fisicamente, porque ele não tá bem fisicamente? Aí ele tira 2 jogos, aí o Luan faz um gol contra o Fortaleza, no jogo seguinte contra o São Paulo ele não coloca o Luan pra jogar, não coloca o Otero pra jogar, coloca o Arauz pra jogar, coloca o Juan Oliveira pra jogar, coloca o Léo Natel pra jogar e agora nada desses jogadores servem. Aí volta com o Ramiro, aí volta com o Gabriel, aí volta com o Luan. Aí o que acontece? Vai chegar um momento, ou já chegou o momento, que ninguém acredita mais nas conversas de treinador. Treinador tem que ter esse entendimento. O que o Filipão sempre foi bom e continua sendo? Os caras acreditam nele. Por que o Muricy é um dos maiores treinadores de todos os tempos? Porque os caras acreditam nele. Por que o Parreira ganhou a Copa do Mundo? Porque os caras acreditaram que o Zinho tinha que marcar pro Bebeto e o Romário fazer gol. Por que o Carille arrebentou no Corinthians nos 3 anos que ele foi treinador? Porque os caras acreditaram no projeto dele, ó. Nós temos que jogar marcando.
A gente tem que jogar com 2 caras atrás, marcando junto com os 2 laterais. Nós vamos ser campeão. Deixa os caras falar que nós somos a quarta força. O Thiago Nunes não tem quarta força, não tem terceira força, não sabe que é o volante, não sabe que é o lateral esquerdo. As únicas posições que ele tem correto e que ele não pode mexer é Cássio, Fagner, Gil e Jô. Só 4. Só 4. É. Ou é mentira minha? Não, é verdade, é verdade. Esses 4 aí são os melhores jogadores que o Corinthians tem. Bom, a gente vai contar essa história hoje, não é? Essa história vai ser contada pelo Ulisses Costa, pelo Cláudio Zaidan, pelo João Paulo Capelanes, o Milton Neves, o Guilherme Simati. Todo mundo vai estar aqui hoje para essa transmissão importantíssima. Uma baita responsabilidade aí pro Thiago Nunes. Porque o que falam, desculpa, Capriotti, se ele perder o jogo hoje, ele cai. Mas conhecendo o Andrés do jeito que eu conheço, porque muitas vezes ele gosta de falar coisas e para que repercute em relação a nível nacional para tirar o foco, o Andrés ele não é um presidente que é acostumado a mandar treinador embora. Ele já fez isso com o Carille, ele fez isso com o Tite, fez isso com o Mano. Talvez ele aguente até o Palmeiras, que tem hoje Goiás, sábado Botafogo. Isso. E depois tem o Palmeiras. Talvez esses 3 jogos definam a situação do Thiago Nunes até o final do ano. Mas se ele tiver, por exemplo, se o Andrés estiver percebendo, receber a informação de que há uma insatisfação interna ele do já elenco, sabe que tem. Ele já sabe, então. Mas se ele mantém isso, aí também é pouco inteligente, não é? Aí tem que ver ele como sabe que se os caras estão contra um trabalho, não adianta ele ficar bancando. Então, mas aí tem que ver como é que você lida com o name rights agora vendido, que aí a gente não sabe ainda, porque os conselheiros estão entrando na justiça para saber e querem ver o contrato, né? Até porque essa empresa está na Lava Jato. 1 bilhão com todos os problemas que vem acontecendo em relação a essa empresa, né? E aí são os conselheiros que vão entrar na justiça para querer saber como foi feito esse contrato e como é esse contrato em 20 anos. Se tem alguma cláusula em relação... Porque o risco é o Corinthians que está correndo o risco de ter alguma coisa. Eu não sei no contrato que vai ter. Mas se o Andrés tem Duílio, tem as pessoas que estão do lado dele, talvez outras pessoas... Espera um pouquinho, vamos ter calma, papapá, aquela conversa. Entendeu?